Vamos adiante, né? E o predicado, professor? A gente só vai agora conceituar, mas a gente vai depois estudar os tipos, tá bom? Primeiro passo a gente já fez, né? Que é encontrar o sujeito. Primeiro passo, encontrar o sujeito. Encontrou o sujeito? Agora olha só. Você já perguntou, né? O sujeito é o assunto. Após encontrar o sujeito, tá? Depois que você já encontrou o sujeito, beleza? Aí tudo que sobra na oração, tudo que sobrar é predicado. Olha que fácil. Por isso que eu falei, gente, tem uma prioridade. Primeiro encontrar o sujeito, tá? Depois que encontrou o sujeito, ó, aí fica até fácil, porque o resto que sobrar é o predicado. Então vem cá, exemplo 1. Vou dar 2 exemplos, acompanha comigo, tá? Entre as melhores oportunidades, vírgula, aparecem as vagas de concursos públicos. Primeira coisa, gente, agora você vai se lembrar da Bíblia. O que a Bíblia tem a ver, gente? É que lá na Bíblia está escrito, no princípio era o verbo, não é? É para você lembrar que a gramática funciona assim. E tem uma coisinha básica para fazer. Um zerinho na fila. Por que eu falei zerinho? Porque eu disse, primeiro eu vou encontrar o sujeito. Primeiro. Mas tem um zerinho na fila. O zerinho é o verbo, que eu preciso achar o verbo. Senão, como é que eu vou perguntar para o verbo? Tem que achar esse verbo. Então, vamos ler. Cadê verbo aqui, gente? Entre as melhores oportunidades aparecem. Aqui é verbo, né? Aparecem as vagas de concurso público. O que eu faço com esse verbo agora, gente? Eu pergunto, antes ou depois? Antes, a pergunta é antes, tá? A resposta é que pode estar em qualquer lugar. E eu vou perguntar para esse verbo assim, é quem que aparece? Quem? Pessoa? Ou o que aparece? Vê se está falando alguma pessoa nessa frase aqui, olha. Alguma pessoa? Oportunidade, vaga, nenhuma pessoa. Eu vou perguntar então o que? Vou perguntar quem? Não, tá? Vou perguntar o que aparece aqui, gente. O que aparece aqui? É as melhores oportunidades, gente? Professor, está aparecendo, não está não? Que o sujeito, 2 problemas que eu vou falar para você que não deixam ser sujeito aqui às melhores oportunidades. 2 problemas, está vendo a vírgula? Vírgula, gente, é uma pista. Pista de quê, professor? Que não é sujeito, porque está separado por vírgula. Sujeito não vai ficar separado por vírgula. Primeiro problema. Segundo problema que não deixa ser sujeito aqui, preposição. Preposição, gente, não começa sujeito. Você escutou o que eu falei? Eu falei preposição não começa sujeito. Não começa. Onde tem preposição, você sabe que ali, olha, não vai ser sujeito, tá? Então, vou perguntar de novo. O que é que aparece? Não é as melhores oportunidades. São as vagas de concursos públicos que aparecem, né, gente? Isso aqui que é o sujeito. É verdade que a frase está invertida. Sim, ela está invertida, né? Mas é aqui que é o sujeito. As vagas de concurso público aparecem. Então, pronto, a gente encontrou o sujeito, tá aí. As vagas de concurso público é o sujeito. Que foi que eu disse para você ali em cima? Olha, eu disse que após você encontrar o sujeito, tudo que resta, tudo que sobra é o quê? Predicado. Então, quem é predicado agora nesse exemplo primeiro que eu dei aqui? Quem é predicado? Entre as melhores oportunidades aparecem. Tudo isso é predicado. Então é só achar o sujeito, aí o que sobrar eu já sei, professor, é o predicado. Muito bem, tá? É isso aí. Joia, vamos ver outro exemplo aqui comigo. Exemplo 2. O governo já descobriu que mais perigos existiam. Tá. Lembra da Bíblia? Como é que é na Bíblia? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Tá. Então cadê verbo aqui, gente? Olha o exemplo 2. O governo já descobriu, aqui é verbo, né? Descobrir. Ela tem outro verbo aqui, gente, ó. Não tem? Existia outro verbo. Eita! Gente, o que acontece agora? Escuta, presta atenção. Cada verbo que eu encontrar, eu vou falar isso olhando no seu olho. Vem cá, vem cá. Cada verbo que eu encontrar. Se eu encontrar 10 verbos, tá? Eu vou fazer a pergunta para os 10 verbos. Perguntar antes de cada verbo, para achar o sujeito de cada verbo. Professor, então eu achava assim que era um sujeito geral, assim, para todo mundo, né? Da letra maiúscula até o fim. Sujeito é sujeito para cada verbo.
Cada verbo que eu encontrar no caminho, eu vou ter que olhar. Peraí, qual é o sujeito desse cara? Tá? Então vem comigo na tela. Primeiro verbo que apareceu. Primeiro verbo aqui. Descobriu. Tá fácil, né, gente? Quando eu perguntar vai ficar fácil. Quem foi que descobriu alguma coisa aqui? Quem foi? Resposta. O governo, né? Você lembra que eu falei que primeiro você acha o sujeito? Primeiro. Eu vou pintar esse negócio, gente. E você vai repetir isso umas 100 vezes, tá? Umas 100 vezes. Após encontrar o sujeito. Só depois que você encontrar o sujeito, tudo que sobra na oração. Calma que eu quero marcar isso aqui, ó. Na oração, tá? Se tem um verbo aqui, eu já achei o sujeito para ele. Mas tem outro verbo, eu vou ter que achar o sujeito do outro verbo também. Só depois que eu achar o sujeito de cada verbo, gente. Cada verbo. Tem 5 verbos, eu vou ter que achar o sujeito dos 5. Sujeitos dos 5. Primeiro, achou? Agora eu vou olhar para cada verbo. Eu sei o sujeito de cada um dos 5. E aí eu vou olhar em cada verbo tem um predicado, tá? Tirando o sujeito de cada verbo tem um predicado para cada verbo. Você está me escutando? Para cada verbo. Misericórdia, professor, né? Então, para esse carinha aqui, olha o verbo existir. Professor, mas eu aprendi que o verbo existir não tem sujeito. Gente, o que é isso? Que não tem sujeito é outro verbo, é o verbo haver. A gente vai estudar isso, tá? O verbo haver fica sem sujeito às vezes. Jovem LR. Às vezes. Não é a vida inteira dele não, coitado, tá? Mas o verbo existir é normal. Eu vou perguntar, o que é que existe aí, gente? O que é que existia? Olha a pergunta, estou escrevendo para você ver a pergunta. O que é que existia? Qual é a resposta? Mais perigos existiam. Isso aqui é sujeito. Sujeito de quem? Do verbo existir. Eu achei para cada verbo o seu sujeito. Gente, agora vem cá comigo, olho no olho, vem cá. Por que a gente chama de curso? Tá? Curso de gramática, curso de direito administrativo, curso de informática. Porque curso coloca o conteúdo para você seguir em ordem didática, de forma que você vai entendendo os pré-requisitos para dar o próximo passo e caminhar com segurança. Você estudou comigo o que era frase, o que era período, o que era oração. Então, traga isso agora e vamos usar essa ferramenta. Oração só tem que ter o quê? Lembra? Oração, só tem que ter verbo. Oração, tá? Ela não precisa do sentido completo. A frase é que tem que ter o sentido completo, a frase. E a frase vai da letra maiúscula até o ponto, a frase. A oração você pode ter 10, 15, 30 orações dentro da única frase. A maior frase que eu já analisei tinha 27 orações. A maior frase. Cruz credo, professor. Gente, então vamos só separar o seguinte. São 2 orações aqui, porque eu tenho 2 verbos, né? São 2 orações. Vamos chamar aqui primeira oração. Respira, a gente ainda vai lá na frente falar o que é oração principal, o que é oração subordinada, qual que é a diferença. Calma, não se afobe, tá? Por enquanto você só está separando aqui, olha, tem 2 orações, vamos saber quais são as 2, só isso, tá bom? Beleza? 2 orações aí. Na primeira oração, a gente já achou o sujeito dela, não foi? A gente já achou o sujeito dela. Então, o sujeito é o governo? Sobrou o que aqui, gente? Já descobriu. O que é isso que eu pintei de azul, gente? O que é isso que eu pintei de azul? É o predicado da primeira. Como é que é, jovem LR? É o predicado. É isso aí. Oração, né? Primeiro verbo, tá legal? O sujeito é o assunto. Bora lá. E o resto? Agora, tá? No outro verbo, eu já achei o sujeito dele, né? Qual foi o sujeito? Mais perigos, não foi? Então, o que sobrou? Existiam. Ah, mas essa palavra aqui é um mero conectivo, né, pessoal? Essa palavra aqui é só um conectivo, ela é uma conjunção. E aí fica ali o existiam como predicado da segunda oração.